Nesta quarta-feira aconteceu mais um episódio, mais um capítulo na novela dos empréstimos do governo do estado do Piauí. O Tribunal de Contas da União emitiu uma decisão que suspende qualquer repasse do Finisa 1 ou do Finisa 2 para as contas do governo do estado antes que o governo explique como gastou, em primeiro lugar, uma parcela de 307 milhões de reais do Finisa 1 no ano de 2017. Para você ter ideia, Elivaldo, nossa representação foi contra a aplicação e fiscalização por parte da Caixa dos recursos da primeira parcela e impedindo a liberação da segunda até que as obras sejam comprovadas. Em nenhum momento nós tocamos em relação ao segundo contrato de financiamento. No entanto, o próprio Tribunal de Contas da União viu o risco e dano ao erário público, por isso ampliou essa decisão, colocando também essa proibição para o segundo contrato de empréstimo. E nesta quinta-feira, um dia após esta decisão do TCU, mesmo que o governo não tenha sido notificado oficialmente da decisão, a gente conversou com o governador Wellington Dias a respeito de como ele tinha enxergado essa postura do Tribunal de Contas da União a respeito da gestão que ele fez desses 307 milhões no ano de 2017. Governador, como foi que o senhor recebeu a notícia de que o TCU pediu para suspender aqueles recursos do empréstimo? Bom, primeiro, com naturalidade, as ações que foram feitas foram TCE, TCU, Ministério Público, Ministério Estadual, Federal, Justiça Estadual, Justiça Federal, Conselho de Administração da Caixa, ou seja, um trabalho realmente para impedir que viessem os financiamentos como nenhum outro foi realizado. Da mesma forma que enfrentamos, e graças a Deus temos tido bom resultado junto às outras áreas e bons resultados, porque fizemos tudo dentro da lei, fizemos tudo na legalidade, também foi uma decisão provisória do Pleno do TCU e agora cabe, como está dito na decisão, a oportunidade para que possamos apresentar as nossas justificativas, algum documento que requerer, e eu estou convencido que também, pela legalidade, nós teremos uma alteração de posição em relação ao empréstimo dos 315. Veja que tem uma decisão do Supremo e mandando pagar, tem uma decisão do TCU dizendo que não é para pagar. Provavelmente nós vamos ter que ter aí um entendimento, uma posição definitiva, e eu espero que seja para a liberação do contrato de empréstimo. Bem, o que o governador Wellington Dias diz não é uma coisa simples. Segundo ele, o Tribunal de Contas do Estado, junto com o Ministério Público do Estado, com a Justiça Federal, com o Ministério Público Federal, com o Tribunal de Contas da União e também a Quinta Vara da Justiça Federal, além das suspeitas dentro do próprio gabinete do ministro Edson Fachin do STF, fazem parte de um conjunto de ações para desestabilizar o seu governo, coisa orquestrada pela oposição. Pelo que o senhor disse, o Ministério Público, a Caixa Econômica, os tribunais de contas, eles foram enganados pela oposição ou foram cúmplices da oposição nesse trabalho? Não estou acusando ninguém, eu aprendi na vida que eu tenho que cuidar de trabalhar da minha defesa. O que eu digo é que a oposição trabalha manhã, de tarde, de noite, coloca toda a sua energia para impedir investimentos. Estou falando de investimentos em estradas, estou falando de coisas reais. É a estrada de Dom Inocêncio que está parada, é a estrada de Itainópolis que está parada, são escolas precisando de investimentos que não estão tanto. Esse é o objetivo da oposição. Eu fico imaginando o uso de toda essa energia para o contrário, para trazer, quem sabe, o dobro do que o governo está conseguindo. O governo está conseguindo 315 milhões, a oposição está conseguindo 630 milhões. Eu acho que quem ganharia com isso era o povo. É difícil de entender isso. Mas a gente foi lá no governador e perguntou: e a Caixa Econômica Federal, o banco de onde o próprio Wellington Dias saiu e onde ele trabalhou durante tanto tempo? A Caixa emitiu um relatório dizendo que não considera essas contas prestadas de jeito nenhum. Mas a Caixa Econômica emitiu um relatório dizendo que essas obras elas não foram iniciadas ou realizadas, governador. Apresente esse relatório que ele não existe. Onde é que tá? Apesar do que diz o governador Wellington Dias, o relatório existe sim.
E ele foi feito pela Caixa Econômica Federal e enviado ao ministro Edson Fachin, que é relator desse processo no STF. Segundo o relatório, até o presente momento, não se mostrou possível verificar a completa regularidade da prestação de contas do governo do Estado. E, por isso, a Caixa entende que, até o momento, não tem prestação de contas alguma no banco. Mas logo depois dessa entrevista, cerca de 15 minutos depois, nós recebemos via WhatsApp, enviado pelo próprio telefone particular do governador Wellington Dias, uma lista de resumo da prestação de contas sobre como foram gastos os 307 milhões de reais recebidos pela Caixa no mês de agosto de 2017. Na verdade, segundo o governador Wellington Dias, não foram gastos apenas 307 milhões de reais, mas o governo prestou contas de 323 milhões de reais. Não é pouca coisa. Já que a informação foi repassada pelo próprio governador Wellington Dias, a gente veio à Assembleia Legislativa do Estado do Piauí e perguntou a alguns deputados que são ligados às pastas que constam nesta lista como executoras de obras com os recursos do empréstimo, quais eram essas obras que foram feitas com esse dinheiro. Deputado Georgiano Neto, o governo do Estado acabou de apresentar ao Política Dinâmica uma tabela em que a CDSOL teria utilizado 2,100 milhões de reais provenientes dos recursos do empréstimo de 307 milhões recebido no ano passado. O senhor tem ideia de que obras foram realizadas com esse dinheiro? 2,100. 2,1, né? Bem, eu não tenho conhecimento dessa tabela ainda, né? Não fui apresentado, mas a gente vai consultar a coordenadora de Desenvolvimento Social e Lazer do Estado, a Simone Pereira, para saber quais foram os investimentos realizados pela CDSOL e apresentar naturalmente esses resultados ao Política Dinâmica e ao Estado do Piauí. Mas o senhor lembra da CDSOL ter utilizado recursos desse empréstimo para realizar alguma obra? Acredito que sim, teve alguns investimentos pagos no ano passado na fonte 16, que é a fonte de operação de crédito interna, que é essa da Caixa Econômica, como também da 00, que é a fonte do Tesouro Estadual. Aí aqui do lado está o deputado Hélio Isaías, que estava à frente da Defesa Civil. E a Defesa Civil, segundo essa mesma informação do governo do Estado, secretário, utilizou 9 milhões e 700 mil reais deste empréstimo. O senhor lembra em que ações, em que obras? Bem, especificamente em que obras não, mas com certeza foram usadas na área que é específica para o empréstimo, principalmente na área de pavimentação. De pavimentação? Algumas cidades foram utilizados recursos na área de pavimentação, que é o objeto desse empréstimo. O senhor consegue citar 2 ou 3 obras dessas que o senhor acredita que podem ter sido feitas com esse recurso? Veja, o número de municípios que são beneficiados com essas ações são diversos aqui no estado do Piauí. E eu não posso lhe ter agora nesse momento e enumerar nenhum município assim que eu possa me lembrar agora desse momento. O senhor não lembra de nenhuma obra que tenha sido assim maior em questão de volume? Especificamente, se você me perguntar agora, porque a variedade só é tão grande no estado do Piauí que eu não sei especificar quais realmente agora, nesse momento, eu possa, a não ser após ver o relatório que você mesmo relatou, que foi entregue pelo governo do estado. Apesar de ser um deputado muito jovem, o mais jovem aqui da Assembleia Legislativa, ninguém conhece o deputado Georgiano Neto como alguém displicente com dinheiro. Já o deputado Hélio Isaías, que estava à frente ele mesmo da Defesa Civil, não lembra que obras foram feitas com 9,7 milhões de reais. Ok, segundo ele, foram várias as obras e é fácil fazer essa relação. Acontece que esse dinheiro ele está sendo comentado há muito tempo e nenhum deles se interessou em saber qual parte lhes cabia naquilo que lhes era indicado desse dinheiro. É muito estranho que isso aconteça. E por tantas coisas estranhas é que esse dinheiro da segunda parcela e do novo empréstimo não está sendo liberado. Nós também conversamos com o líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado Lima, do PT, porque na lista que o governador nos repassou, a Segovia, a Secretaria de Governo, uma pasta de articulação política, recebeu 3 milhões para executar obras via empréstimo. O senhor saberia dizer para a gente como é que a Secretaria de Governo, que é uma secretaria política e de relacionamento institucional,
conseguiu gastar 3 milhões daqueles 307 milhões de reais? Não, precisaria analisar com detalhe cada caso. Agora, é provável, ela monitora também as obras e algumas ações. Então, existem alguns contratos que podem, por exemplo, a Fundação Getúlio Vargas, ela fazia monitoramento de obras, inclusive dos calendários dessas obras. Eu não vi os detalhes, não é? Mas imagino que tenha sido isso. Segundo a oposição, a cautela que deve se ter no momento é de que o dinheiro não seja repassado para que não aconteça com outros 600 milhões de reais, o que já aconteceu com 307. A Caixa considera que 270 milhões da primeira parcela não foram de maneira nenhuma utilizados corretamente, como diz o contrato assinado pelo governador Wellington Dias junto à Caixa Econômica Federal. Isso quer dizer que de 600 milhões poderiam ter o mesmo destino incerto, 540 milhões. O que nós queremos é transparência. O que nós queremos, desejamos é que o governo mostre aonde foi que aplicou esses recursos, porque existia um plano de trabalho elencando todas as obras para serem executadas. Essas obras não foram executadas e o dinheiro foi gasto. O governo tem que dizer aonde é que colocou o dinheiro, e o que nós desejamos é que o empréstimo possa vir, mas possa ser executado em favor da população do Piauí, do desenvolvimento do Estado. Não é o que o Estado está fazendo, o Estado está desviando o recurso dos empréstimos. Acesse politicadinamica.com. Você também encontra a gente no Facebook diariamente, das 7 às 9 da manhã, na Jockey FM, a rádio que manda bem, com o programa Política Dinâmica, a notícia de verdade. Tem o link lá para você assistir ao vivo, então curta a nossa página, ative as notificações e fique por dentro de tudo nos bastidores da política do Piauí.